Boa noite, amigos. Bem-vindos. Pois bem, chegou o momento de nós podermos hoje terminar o assunto dos 7 selos e também de falar dos 144 mil, mas antes disso, e como habitualmente, vamos pedir a orientação do nosso Deus. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, agradecemos, Senhor, mais uma vez pelo privilégio que é nosso de podermos estar aqui reunidos em Teu nome, em toda a liberdade, e obrigado pela certeza, Senhor, de que Tu estás entre nós. Porque nós acreditamos nas Tuas promessas e particularmente naquela promessa em que Tu disseste que lá onde 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome, Tu estarias no meio deles. Ó Senhor, por isso temos a certeza que estás entre nós e pedimos, Senhor, que a Tua presença, a presença do Teu Espírito, possa iluminar a nossa mente e abrir o nosso coração à compreensão da Tua palavra. Te pedimos tudo e desde já pela fé te agradecemos também em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, amigos, vamos abrir então as nossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 6. Lembram-se que nós vimos os 4 primeiros selos e um facto curioso em relação a estes 4 primeiros selos é que cada um deles é introduzido por um ser vivente. Lembram-se que nós tínhamos visto no capítulo 4 do livro de Apocalipse de que há 4 seres viventes. Pois bem, cada um desses seres viventes vai introduzir cada um dos 4 primeiros selos. E o que é interessante é que na abertura destes selos vê-se em cada um deles um cavalo. Lembram-se em primeiro lugar um cavalo branco, depois um cavalo vermelho, depois um cavalo preto e finalmente um cavalo amarelo. Pois bem, a partir do 5º selo não temos mais cavalos. Compreenderam que esses cavalos são ou simbolizavam os acontecimentos preditos. Já agora, muito rapidamente, só tocando assim ao de leve sobre aquilo que nós vimos. Pois bem, o cavalo branco representava um período da história da Igreja de vitória. E, aliás, o próprio oráculo divino diz que este cavalo, ou este cavaleiro montado no cavalo branco, saiu vencendo e para vencer. Lembram-se que ele tinha um arco, mas não tinha flecha, ou seja, era para fazer vitórias ou ganhar vitórias sem derramamento de sangue. Portanto, foi um período da Igreja que correspondeu a um período áureo. Aliás, vimos isso em correspondência com as mensagens às 7 igrejas, mensagem à Igreja de Éfeso. Depois, quando entramos no período do 2º selo, representado pelo cavalo vermelho, então aí nós temos uma época de já derramamento de sangue. E lembram-se que nós dissemos que este sangue é resultante de guerras, e guerras em que, diz aqui, portanto, que os homens se matavam uns aos outros. Portanto, são guerras dentro da própria Igreja. Finalmente, o 3º selo faz-nos falar de um cavalo preto, e vimos que esse período é um período de grande fome espiritual. Por isso é que era necessário pesar a rigor o quê? O trigo e a cevada, os cereais dos quais se faziam o pão. E nós vimos que o pão é sinónimo da palavra de Deus, é símbolo da palavra de Deus. Mas também vimos que o próprio Jesus Cristo, que fala do meio dos 4 seres viventes, versículo 6, ele disse que algo não deveria ser danificado. E esse algo que não deveria ser danificado era nem mais nem menos do que o azeite e o vinho. E nós vimos que o azeite e o vinho devem ser interpretados também de forma simbólica, de forma figurada. O azeite é símbolo do Espírito Santo e o vinho é símbolo do sangue de Cristo. Ou seja, os méritos do sangue de Cristo estariam sempre aos crentes que quisessem aproveitar esses méritos. Da mesma maneira que a operação do Espírito Santo estaria sempre à disposição de qualquer crente. Mas, apesar dos méritos do sangue de Cristo, ou seja, da sua salvação, e da operação do seu Espírito, que atualiza na realidade essa salvação no coração de cada crente, estarem à disposição, pois bem, haveria fome da palavra de Deus. Portanto, foi um período em que a Igreja prendeu a palavra de Deus. A Bíblia ficou fora do alcance dos crentes em geral. E sabemos que, historicamente, isso foi uma realidade, imaginem, durante séculos.
Pois bem, depois vimos que o quarto selo, onde aparece o cavalo amarelo, representa um período de morte. E vimos também que é uma sequência aqui interessante. A guerra leva à fome, a fome leva à morte. E, portanto, aqui no período do quarto selo temos um período de morte espiritual, de completa apostasia. E, finalmente, eu disse-vos igualmente, e foi por aí que eu fiquei, que o quinto selo agora introduz-nos, e já agora vamos ler o quinto selo, a partir do versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. E tinham sido mortos porquê? Reparem que já não é nada agradável alguém poder morrer sem ser culpado de algum crime. Mas muito pior ainda é alguém ser morto sendo alguém que defende a justiça, que defende a palavra de Deus. Pois bem, aqui trata-se de mortos, segundo nos diz aqui o texto bíblico, reparem no versículo 9, que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Ou seja, foram mortos unicamente por uma razão, porque eram cristãos. Porque defendiam a palavra de Deus, porque acreditavam em Jesus Cristo e na sua salvação. Reparem, e foram mortos por quem? Reparem, na sequência dos selos que nós estamos a ver, e tendo em conta que a Igreja entrou num período de fome em relação, portanto, à palavra de Deus e finalmente de morte, por quem é que vocês acham que estes foram mortos? Pelos próprios dignitários da Igreja. Por aqueles que aparentemente eram cristãos e que dirigiam, por assim dizer, o controle, mantinham o controle, digamos, da administração da Igreja, digamos assim. E no versículo 10 surge um clamor muito forte. E já agora, desculpem, um outro pormenor muito interessante, no versículo 9, quando diz que João vê estes que foram mortos debaixo do altar. E este debaixo do altar é significativo, porque este altar é o altar que nos faz lembrar de qual altar? Do altar, precisamente, do santuário. E nesse altar era onde eram oferecidas as vítimas. Ou seja, portanto, há aqui, por associação destes mortos com o altar, a associação da ideia de que eles foram mortos de forma sacrificial. E já agora, sabem que quando os animais eram mortos nesse altar dos holocaustos no santuário, o sangue, tirando uma parte pequena que era levada para dentro do tabernáculo, a maior parte do sangue era despejada ali junto ao altar. Portanto, quando fala aqui que ele viu as almas, estas almas estão associadas ao sangue. Aliás, há um texto em Levítico 17:11, se me permitem,